Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a pastora Gilmara, da Primeira Igreja Batista em Figueira. Sou professora da nossa EBD virtual e hoje nós vamos trabalhar a última lição da revista Palavra e Vida, que a gente vem trabalhando sobre os 10 mandamentos. E hoje a gente vai falar sobre a lição 13, o segundo grande mandamento. Primeiro o nosso cafezinho, para dar uma acordada, tirar essa cara de sono. E o segundo grande mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, está baseado em Mateus 22, 39. Então, eu quero contar para vocês uma historinha bem rapidinha que está na lição. Quem estudou, leu a lição, sabe? Conta a história de um rapaz chamado Paulo, que era um mecânico muito honesto. Eu vou resumir, né, rapidamente. Que ele vinha passando por uma estrada e viu uma senhora com um carro com pneu furado. Se aproximou dela para ajudar. Ela, obviamente, né, nos dias atuais tão violentos, ficou um pouco amedrontada. Mas ele se aproximou e falou: calma, senhora, eu só quero ajudar a senhora a consertar o seu pneu. Ela estava sozinha, muito assustada. E, enfim, ele foi, se aproximou, trocou o pneu dela e, por fim, ela perguntou, agradeceu e perguntou quanto devia ao rapaz, né, o Paulo. Ele falou: não, a senhora não me deve nada. Quando a senhora tiver a oportunidade de fazer o bem ao próximo, a alguém, a senhora, então, faça. Estava chovendo muito, era noite, ele ficou encharcado, enfim, foi embora para sua casa. E ela, então, depois de alguns quilômetros, parou nesses postos que tem para abastecer e tem um local para alimentação, né? Ela foi, entrou para comer alguma coisa e veio imediatamente uma garçonete ao encontro dela e trouxe uma toalha, ajudou que ela se secasse, era uma senhorinha, né? Ela também pegou um pouco de chuva, ajudou que ela se secasse, a atendeu muito bem, com muita gentileza. E ela observou que essa garçonete estava grávida, quase que no final da gestação, pelo tamanho da sua barriga, né? E então a garçonete atendeu e tal. Aí ela pegou, essa senhora que o texto, a maioria deve conhecer essa história, né? Mas é bom a gente lembrar. Ela não reparou que quando ela foi pagar a garçonete, que a garçonete se virou para pegar o troco, ela deixou um bilhete com 5 notas de 100 e foi pedir um lanche simples escrito: você não me deve nada, muito obrigada. Alguém hoje me ajudou e me ensinou que eu devo fazer sempre o bem ao próximo. Use esse dinheiro para o bebê. Alguma coisa assim. E então a garçonete ficou assim, né, muito assustada. Enfim, foi embora para casa. Quando chegou em casa, encontrou o seu marido já dormindo, né? Tinha trabalhado o dia inteiro, muito cansado. E eles não tinham quase nada para o bebê. Ela pegou, guardou o dinheiro e ia falar para ele no outro dia, né? Deitou e só sussurrou ao ouvido do marido: durma bem, meu amor. Paulo, tudo ficará bem. Então, quer dizer, ame ao próximo como a ti mesmo. Lembra do nome que eu falei do mecânico, né? No início, que ajudou a senhora. Paulo, tudo ficará bem. Então, ela ia poder comprar o restante do enxoval que precisava com aquele dinheiro que a senhora ajudou. Então, a gente sempre precisa passar o bem que nos fizeram, a gente precisa fazer ao próximo. Sempre isso vai ser bem reconhecido, né? Então, vamos lá, né? A gente vai trabalhar aqui hoje 3 tópicos sobre amar ao próximo. O texto é tão conhecido, tão básico, que a gente vai resumir, mas a gente precisa fixar isso. Primeiro, o autor vem falando, né, que a interdependência entre o primeiro e o segundo grande mandamento. Então, a intenção de Jesus foi resumir o decálogo, né? Os 10 mandamentos. Então, a gente vê que realmente Jesus tentou não, né? Ele resumiu
né? Ele tentou harmonizar. Isso mostrando a importância que o amor, ele é primordial. Ele faz o quê? Se não me engano, do 1º ao 4º, ele resume o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Os primeiros 4 mandamentos se resumem em um. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas se resume nisso. Os 4 primeiros mandamentos. E amar ao próximo como a ti mesmo vai do 5º ao 10º. Aí você não vai matar, não vai roubar, não vai... Porque você ama ao próximo como a si mesmo. Ou seja, você não vai fazer ao outro o que você não gostaria que fosse feito para você. Acabou. É simples. Mas na prática, nós temos feito isso. Nós temos realizado isso no nosso dia a dia. Eu não quero... que ninguém me julgue, mas eu tenho julgado ao outro. Eu não quero que ninguém taque pedra em mim, mas eu tenho tacado pedra no outro. Eu não quero que ninguém fale dos meus filhos, mas eu tenho falado mal dos filhos dos outros. Eu quero ser acolhida, mas eu tenho acolhido aos outros. Eu quero ser visitada, mas eu tenho visitado aos outros. Eu quero que orem por mim, mas eu tenho orado pelos outros. E assim sucessivamente. Vai se perguntando se o que você quer para você, você tem feito pelos outros. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, a gente entende que um cristão, ele ama a Deus sobre todas as coisas. Ou não. Porque a gente veio estudando aqui durante essas lições sobre idolatria, sobre adultério, que o adultério não é apenas o carnal. Quando a gente bota outra coisa no lugar de Deus, nós estamos adulterando, nós estamos contradizendo a Deus. A gente aprendeu sobre isso. Contradizendo a vontade dele, colocando outros deuses no lugar dele. Enfim, então nós não estamos amando a Deus sobre todas as coisas. E hoje, fechando a lição, amar ao próximo como a si mesmo. Aí o segundo tópico fala, amar o próximo é fazer transbordar o amor de Deus. Tá vendo? Então, Cristo, da mesma forma que sintetizou isso, ele resumiu. Eu já falei, né? Porque eu não gosto de ficar lendo aqui, mas leiam a lição toda que vocês vão entender isso. O amor ao próximo nasce em nós, mas ele não é inato. A gente não nasce amando o próximo, porque nós somos seres pecadores, nós somos egoístas. A gente nasce do mal, do pecado. Então, a gente só aprende a amar o próximo quando a gente aceita realmente a Jesus e busca. Isso é uma ação contínua. Porque quando ele fala que a gente precisa amar o nosso inimigo, é muito difícil. Como que eu vou amar meu inimigo? Só através da ação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Só com busca, através da oração, da leitura bíblica. Não há outra maneira. Eu orar pela pessoa que me fez tanto mal? Senhor, mas a Bíblia nos orienta assim. Ou melhor, nos manda que nós façamos isso. Orar pelo inimigo. Isso é muito complicado, mas isso é amar ao próximo. Porque eu quero que ele me perdoe, mas eu não quero perdoar. Entendeu? Então, é complicado, né? Então, o amor ao próximo é ter esse entendimento de que eu, pastora Gilmara, como ser humano, algumas pessoas dizem, eu não quero amar não, mas a ordem é essa, amar. Então, a gente precisa pedir orientação a Deus para aceitar a personalidade daquela pessoa, o caráter, o jeito, é o jeito dela. Então, vamos conviver. Isso não quer dizer que eu preciso caminhar junto, que eu preciso viver dentro da casa da pessoa, mas é o jeito dela. Então, então vamos aceitar o jeito. Vamos tentar conviver como irmãos em Cristo. Amém? Vamos para o terceiro ponto aqui. Né? Como eu falei, para obter o amor de Deus, só é capaz através de Jesus Cristo. Mas o terceiro ponto fala assim, amar o próximo significa, antes de tudo, amar a Deus e a si mesmo.
Eu acho que esse é o grande problema que as pessoas não entendem. Amar ao próximo como a si mesmo não é amar ao próximo mais do que a você mesma, que é você mesmo. Não, primeiro é você. Se você não se ama, você não tem como amar o outro. Entendam isso é muito importante. O autor vem contando aqui várias histórias, né? E uma delas, para resumir, ele vem falando, ele vem dando um exemplo, não sou eu, não estou defendendo, né, trabalhando em causa própria, mas ele vem falando, por exemplo, a respeito dos pastores. Mas eu quero generalizar isso como todas as pessoas. Você não pode amar o seu marido e os seus filhos mais do que você. Como assim, pastora? Você, como pastor, não pode amar mais a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, as suas ovelhas, do que a você. Porque se você não está bem de saúde, no seu emocional, no seu psicológico, como você vai cuidar das suas ovelhas? Se você for internado, tiver um AVC, tiver um infarto, como que você vai cuidar? Se você não cuidou de você primeiro. Se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar do outro? E as pessoas têm a mania de colocar um peso muito grande, principalmente sobre lideranças. Independente de pastor, mas lideranças. E nós somos seres humanos, como qualquer outra pessoa. E é o texto que está falando, não sou eu, pastora Gilmara, está no texto. Então, antes de sair por aí tentando cuidar de todo mundo, é preciso que você cuide de você primeiro. Isso vale para todo mundo. Só que o texto fala um trechinho sobre isso, sobre liderança, né? Que está sempre tentando cuidar de todo mundo e não cuida de si, não tira umas férias, não tem lazer, não tem folga, não tem tempo para cuidar de si. Isso é necessário. Então, o que acontece? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas se aquele próximo te machuca, é tóxico na sua vida, se afasta. Não quer dizer que você vai querer desejar o mal daquela pessoa. Isso pode acontecer na família, na igreja, no trabalho. Evita. Às vezes é necessário excluir. Às vezes é necessário ficar distante. Às vezes é necessário mudar de ambiente. Às vezes é necessário tomar algumas atitudes para que você se ame. Aí você se sentindo forte, aí sim você vai poder cuidar do outro, até mesmo dessa pessoa. E é isso que Jesus quis dizer, quis nos ensinar. Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro, eu preciso me amar. Eu não estou dizendo que isso é fácil. E não estou dizendo para não amar o seu esposo, a sua esposa e seus filhos. Nada disso, gente. Olha lá. Leiam para depois não colocar outras palavras em minha boca. Tá bom? Mas é isso que o texto vem dizendo pra gente. Tá ok? Porque como encerrando o mês de missões, que vai começar agora em setembro, a nossa linda e maravilhosa promotora de missões irá trabalhar. Jesus Cristo é a nossa única esperança. E é Ele que nos dá a base para que a gente fique bem, para que a gente se ame, para que nós possamos nos cuidar, para que possamos cuidar um dos outros. Só assim seremos um, porque é muito difícil. Tá ok? Beijos no coração de vocês, que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. Amém?